Uma empregada desesperada esconde um segredo do patrão milionário. Quando ele descobre, sua reação chocante mudará tudo para sempre. Comente de onde está nos assistindo, nós adoramos saber. Cristina fitou o pequeno objeto em suas mãos, trêmulas. 2 linhas rosa nítidas e implacáveis como uma sentença. 3 meses. 3 meses de uma gravidez que ela nem sequer havia suspeitado, perdida como estava em sua luta diária pela sobrevivência. Não, não pode ser, murmurou, a voz mal saindo da garganta seca. O reflexo no espelho lhe devolveu uma mulher irreconhecível, rosto pálido, olhos arregalados de pânico, os fios castanhos escapando do coque que sempre mantinha impecável. Aos 28 anos, Cristina havia aprendido a esconder suas emoções, mas naquele momento, sozinha no pequeno banheiro dos empregados, as máscaras caíram. Suas mãos desceram instintivamente para a barriga ainda lisa, escondida sob o uniforme azul marinho que usava há exatos 30 dias. 30 dias desde que conseguira esse emprego. 30 dias desde que finalmente encontrara um lugar seguro para reconstruir sua vida destroçada. E agora isso. O som de passos pesados no corredor a fez saltar. Rapidamente, escondeu o teste no bolso mais profundo do uniforme e abriu a torneira, molhando o rosto numa tentativa desesperada de se recompor. Cristina, o café da manhã está pronto? A voz grave de Álvaro Noronha ecoou do outro lado da porta, carregada daquela autoridade natural que ela havia aprendido a respeitar. Já estou indo, Sr. Noronha, respondeu forçando a voz a soar normal. Respirou fundo 3 vezes, um hábito que desenvolvera nos momentos mais difíceis de sua vida anterior. Alisou o uniforme, ajeitou o cabelo e, por último, olhou-se nos olhos através do espelho. Ele nunca pode saber, disse para o próprio reflexo, as palavras saindo como um juramento solene. 1 mês antes, a campainha da mansão Noronha ecoou como um gongo do destino naquela manhã de segunda-feira. Cristina ajeitou a alça da pequena mala de couro gasto, sua única posse de valor que restara do naufrágio que sua vida se tornara, e respirou fundo. A imponente residência de 2 andares se erguia diante dela como um castelo de contos de fada, com seus jardins perfeitamente aparados e a fachada de pedra clara que refletia o sol matinal. Para uma mulher que havia passado as últimas semanas alternando entre abrigos e casas de conhecidos, aquela vista representava mais que um emprego. Era a chance de um recomeço. Você consegue, Cristina. É só mais uma entrevista, murmurou para si mesma, repetindo o mantra que a havia sustentado durante os últimos meses. A porta se abriu, revelando um homem alto de cerca de 40 anos. Cabelos pretos com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas, mandíbula quadrada marcada por uma expressão permanentemente séria. Álvaro Noronha em pessoa. A senhorita deve ser Cristina, disse ele, sua voz profunda ressoando no hall de mármore. Pontual. Gosto disso. Cristina acenou, não confiando na própria voz naquele momento. Havia ensaiado a apresentação dezenas de vezes, mas diante daquele homem que exalava poder e controle, as palavras pareciam ter fugido de sua mente. Entre. Vamos conversar. Durante a hora seguinte, Cristina contou sua versão editada da verdade, experiência anterior como doméstica, referências que conseguira reunir, disponibilidade total para o trabalho. Omitiu cuidadosamente os detalhes sórdidos, o casamento abusivo, a traição que descobrira da pior forma possível, a separação traumática que a deixara sem casa, sem dinheiro e sem esperança. Álvaro a observara durante toda a conversa, com aqueles olhos penetrantes, fazendo perguntas diretas e esperando respostas igualmente diretas. Era um homem acostumado a ter controle total sobre seu mundo, e isso ficou claro desde o primeiro minuto. O trabalho é simples, disse ele finalmente. Manutenção da casa, refeições, organização geral. Moro sozinho, não recebo muitas visitas. Valorizo eficiência e, acima de tudo, honestidade. Tem algum problema com isso? Nenhum, senhor, respondeu Cristina.
a palavra honestidade ecoando em sua mente como uma ironia dolorosa. Ótimo, pode começar hoje mesmo. Maria, a empregada anterior, deixou tudo organizado antes de se aposentar. Seu quarto fica no andar de cima, no final do corredor. E foi assim que, com uma simplicidade quase surreal, Cristina encontrou seu lugar naquele mundo novo. Nos dias que se seguiram, estabeleceu uma rotina rígida. Acordava antes do amanhecer, preparava o café da manhã, limpava a casa enquanto Álvaro estava no escritório, preparava o jantar e se recolhia ao próprio quarto. Ele era um patrão justo, embora exigente. Pagava bem, não fazia exigências absurdas e, mais importante, respeitava seu espaço. Para uma mulher que havia perdido todo o controle sobre a própria vida, aquela estabilidade era como bálsamo na alma. Até aquela manhã fatídica, até aquele teste de gravidez que mudara tudo em questão de segundos. Agora, com as pernas bambas e o coração disparado, Cristina saiu do banheiro carregando o peso de um segredo que poderia destruir tudo. Na cozinha, Álvaro já estava sentado à mesa, lendo o jornal matinal enquanto tomava seu café preto, sem açúcar. Exatamente como gostava. "Bom dia, Sr. Noronha", cumprimentou mantendo a voz firme. Ele ergueu os olhos por um momento, aquele olhar escrutinador que não perdia nada. "Está tudo bem? Parece pálida hoje." O coração de Cristina disparou. Será que era tão óbvio assim? "Estou bem, apenas um pouco cansada", mentiu, servindo-lhe mais café. Ele voltou a atenção para o jornal, mas Cristina podia sentir que algo havia mudado, como se uma antena invisível tivesse captado uma frequência diferente. Enquanto preparava seu próprio café, sua mente disparou em 1000 direções. Como esconder uma gravidez de 6 meses restantes? Como manter o emprego que tanto precisava? E, mais importante, o que faria quando não conseguisse mais esconder? Uma coisa ela sabia com certeza. Álvaro Noronha valorizava a honestidade acima de tudo. E ela acabara de começar a mentir para ele desde o primeiro segundo daquele dia. Teste no bolso pesava como uma pedra, lembrando-a constantemente do segredo que agora carregava. Um segredo que, se descoberto, destruiria a frágil estabilidade que havia conseguido construir. Mas não havia escolha. Não havia para onde ir. Nenhum plano B, nenhuma rede de segurança. Tinha que funcionar. Tinha que conseguir esconder por mais 6 meses. Tinha que conseguir. As semanas seguintes se tornaram um campo minado emocional para Cristina. Cada manhã, ao acordar, sua primeira ação era observar-se no espelho, procurando sinais de que seu corpo estava mudando. A barriga permanecia relativamente plana, mas ela podia sentir pequenas alterações que só uma mulher grávida perceberia. O leve inchaço, a sensibilidade nos seios, a necessidade crescente de urinar. A paranoia se tornou sua companheira constante. "Bom dia, Sr. Noronha", cumprimentava todas as manhãs, mantendo sempre a mesma distância segura enquanto servia o café. Havia desenvolvido uma técnica precisa. Nunca ficar de perfil por muito tempo, sempre manter os braços estrategicamente posicionados, usar aventais maiores que o necessário. Álvaro, por sua vez, continuava sendo o mesmo homem observador de sempre. Lia seu jornal, tomava seu café preto e fazia comentários ocasionais sobre o trabalho ou o clima. Mas Cristina começou a notar algo diferente, um olhar que demorava alguns segundos a mais. Uma pergunta sobre seu bem-estar que não existia antes. Pequenos silêncios carregados de suspeita. Ou seria apenas sua imaginação trabalhando contra ela? A primeira semana passou sem incidentes maiores. Cristina havia comprado roupas ainda mais largas, justificando para si mesma que era apenas uma preferência pessoal. Blusas soltas, aventais, de cozinha volumosos, sempre em tons escuros que disfarçavam qualquer possível sombra ou curva suspeita. Mas na segunda semana veio o primeiro susto real. Era uma quinta-feira chuvosa quando Álvaro chegou mais cedo do escritório. Cristina estava na sala de estar, dobrando roupas sobre o sofá, quando ouviu a chave na fechadura. Instintivamente, se virou rápido demais, derrubando algumas peças no chão. "Deixe que eu pego", disse Álvaro, se abaixando ao mesmo tempo que ela.
Por um momento terrível, eles ficaram agachados lado a lado, muito próximos. Cristina podia sentir o olhar dele sobre ela, estudando seu rosto com uma intensidade que a fez suar frio. "Você tem certeza de que está bem?" perguntou ele, a voz baixa e preocupada. "Nas últimas semanas você parece diferente." O coração de Cristina bateu tão forte que ela teve certeza de que ele poderia ouvi-lo. "Diferente como, Sr. Noronha?" "Mais pálida, mais cansada, e você anda evitando me olhar diretamente." Ele pausou, os olhos escuros fixos nos dela. "Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber?" A pergunta pairou no ar como uma bomba relógio. Cristina sentiu todas as palavras ensaiadas fugirem de sua mente. Por um segundo, considerou contar tudo, despejar a verdade aos pés dele e aceitar as consequências. Seria mais fácil que viver naquela mentira constante. Mas então se lembrou de sua conta bancária vazia, da falta de referências que tinha, da realidade crua de estar grávida e sem lugar para ir. "Não, senhor, talvez eu só precise dormir melhor", respondeu forçando um sorriso convincente. Álvaro a estudou por mais alguns segundos que pareceram eternos, então se levantou e acenou. "Se precisar de alguma coisa, ou se não estiver se sentindo bem, me avise. Não quero que trabalhe doente." "Claro, obrigada." Mas conforme ele subia as escadas para o próprio quarto, Cristina percebeu que algo havia mudado definitivamente. A forma como ele a olhara, as perguntas, o tom de voz. Álvaro Noronha havia detectado que algo estava errado, e homens como ele não simplesmente esqueciam suas suspeitas. Nas noites seguintes, Cristina mal conseguia dormir. Ficava deitada planejando estratégias cada vez mais elaboradas para esconder sua condição. Mudou a forma de andar, de se sentar, de se vestir. Começou a usar 2 camisetas por baixo das blusas, criando uma silhueta mais volumosa que disfarçava qualquer alteração corporal. Mas as suspeitas de Álvaro só aumentavam. Na semana seguinte, ele começou a aparecer em casa, em horários inusitados. Uma tarde chegou para pegar documentos esquecidos, justamente quando Cristina estava limpando o banheiro de joelhos, posição que ela havia aprendido a evitar. Outra manhã, desceu para a cozinha mais cedo que o habitual, encontrando-a enjoada, sobre a pia. "Intoxicação alimentar", mentiu ela rapidamente. "Devo ter comido algo estragado ontem." "Engraçado", disse ele servindo-se de café. "Você comeu a mesma coisa que eu." Cada mentira exigia outra mentira para sustentá-la. Cristina se viu inventando dores de cabeça para justificar o enjoo matinal, alergias inexistentes para explicar por que evitava certos alimentos, problemas de sono para mascarar o cansaço crescente. O pior momento veio numa manhã de terça-feira. Cristina estava preparando o café da manhã quando uma onda de enjoo particularmente forte a atingiu. Correu para o banheiro, mas não conseguiu chegar a tempo de fechar a porta completamente, antes de vomitar. Quando finalmente conseguiu se recompor e sair, encontrou Álvaro parado no corredor, claramente tendo ouvido tudo. Seus olhos se encontraram em silêncio carregado de tensão. "Cristina", disse ele lentamente, "acho que precisamos conversar." Ela sentiu as pernas fraquejarem. Era o fim. Depois de semanas tentando esconder o impossível, seu corpo havia atraído. "Senhor Noronha, eu posso explicar?" "Não aqui", interrompeu ele, olhando ao redor como se as paredes pudessem ouvir. "Na biblioteca, agora." Enquanto caminhava, atrás dele pelos corredores da mansão, Cristina sentia como se estivesse indo para seu próprio julgamento. Cada passo pesava uma tonelada, cada respiração parecia insuficiente. A biblioteca era o ambiente mais formal da casa. Estantes de mogno do chão ao teto, uma mesa imponente de madeira escura, poltronas de couro que pareciam tronos. Álvaro gesticulou para que ela se sentasse, mas permaneceu de pé, as mãos cruzadas, atrás das costas em uma postura que ela reconheceu como sua pose de homem de negócios sério. "Cristina", começou ele, a voz controlada mas firme, "vou fazer uma pergunta direta e espero uma resposta igualmente direta." Ela engoliu em seco, preparando-se para o inevitável.
Você está grávida? A pergunta ecoou na biblioteca silenciosa como um tiro. Cristina olhou para aqueles olhos escuros, que não perdoavam mentiras, para aquele homem que havia lhe dado uma chance quando ninguém mais daria, e soube que havia chegado o momento da verdade. Sua boca se abriu para responder, mas nenhum som saiu. Era como se todas as palavras do mundo tivessem desaparecido, deixando apenas o silêncio pesado da inevitabilidade. Álvaro esperou imóvel como uma estátua, enquanto o destino de Cristina pendia no ar como uma folha prestes a cair. O silêncio na biblioteca se estendeu por uma eternidade. Cristina olhava para as próprias mãos entrelaçadas no colo, incapaz de erguer os olhos para encontrar o olhar penetrante de Álvaro. As palavras que ele aguardava pareciam presas em sua garganta, lutando entre a verdade e o desespero de manter sua mentira por mais alguns momentos. Cristina, repetiu ele, a voz mais baixa, mas igualmente firme. Você está grávida? Ela fechou os olhos, respirou fundo e finalmente acenou com a cabeça quase imperceptivelmente. Sim, saiu como um sussurro quebrado. Estou grávida. O som de suas próprias palavras confessando a verdade foi como um portão se fechando definitivamente. Não havia mais volta. Não havia mais máscaras para usar ou mentiras para inventar. A verdade estava ali, crua e inegável, flutuando no ar entre eles. Álvaro permaneceu imóvel por longos segundos, processando a confirmação do que já suspeitava. Quando finalmente se moveu, foi para se sentar pesadamente na poltrona atrás da mesa, passando as mãos pelo cabelo em um gesto que ela nunca havia visto antes. Um momento de vulnerabilidade em um homem sempre tão controlado. De quantos meses? Perguntou a voz agora desprovida de emoção. 4, mentiu Cristina instintivamente, tentando ganhar tempo. Mas imediatamente se corrigiu, percebendo que não fazia mais sentido esconder. Na verdade, 4 meses e meio. 4 meses e meio. Ele repetiu as palavras como se estivesse fazendo cálculos mentais. Isso significa que você já estava grávida quando chegou aqui, desde o primeiro dia. Sim. E durante toda a entrevista, durante todas essas semanas, você mentiu para mim. Não era uma pergunta, era uma constatação carregada de decepção e algo que parecia perigosamente próximo à traição. Senhor Noronha, eu posso explicar... Explicar? A voz dele subiu uma oitava. E pela primeira vez desde que o conhecia, Cristina viu raiva verdadeira em seus olhos. Explicar como você me enganou deliberadamente, como fingiu ser alguém que não era, como violou a única coisa que eu mais valorizo, a honestidade. Ele se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para outro atrás da mesa, como um animal enjaulado. Eu confiei em você. Dei-lhe um emprego sem verificar todas as suas referências, porque algo em você me disse que era confiável. E o tempo todo você estava escondendo isso de mim. Por favor, me deixe explicar, implorou Cristina, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Eu sei que parece terrível, mas eu tinha motivos. Motivos? Álvaro parou de andar e a encarou, diretamente. Que motivos justificam mentir sobre algo tão importante? E foi então que tudo desabou. Como uma represa que finalmente cede à pressão, toda a história de Cristina veio à tona em palavras atropeladas e lágrimas que não conseguia mais conter. Porque eu não tinha para onde ir, gritou surpreendendo a si mesma com a intensidade de sua própria voz. Porque meu casamento acabou da pior forma possível, porque descobri que meu marido me traía há anos, porque quando confrontei ele me agrediu e me expulsou de casa sem nada. As palavras saíam como uma torrente, anos de dor e humilhação, finalmente encontrando voz. Fiquei 2 meses dormindo na casa de conhecidos, pedindo favores, procurando emprego sem conseguir nada decente, porque não tinha referências boas o suficiente. E quando finalmente descobri a gravidez, já estava desesperada. Álvaro havia parado de andar, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você acha que eu queria mentir? Continuou ela, agora soluçando abertamente. Você acha que foi fácil acordar todos os dias fingindo ser alguém que eu não sou? Eu odeio mentir, mas era isso ou ficar na rua grávida e sem nenhuma perspectiva. E o pai da criança
Perguntou Álvaro, a voz mais baixa. O mesmo homem que me agrediu e me expulsou de casa. Ele não sabe da gravidez e eu pretendo que continue. Assim, não quero nada dele nem para mim nem para meu filho. Cristina limpou o rosto com as costas da mão, tentando se recompor, mas as lágrimas continuavam caindo. Eu sei que você valoriza a honestidade, Sr. Noronha, e eu sei que te decepcionei terrivelmente. Mas eu estava desesperada. Este emprego foi a primeira coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Era a minha única chance de ter estabilidade para criar meu filho dignamente. Ela pausou, reunindo coragem para as próximas palavras. Eu planejava contar a verdade eventualmente. Quando não conseguisse mais esconder, quando encontrasse uma forma de fazer isso sem perder tudo de novo. Mas eu entendo se você quiser que eu vá embora agora mesmo. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Desta vez, não era carregado de tensão e suspeita, mas de algo mais complexo, compreensão misturada com decepção, compaixão lutando contra princípios feridos. Álvaro voltou a se sentar, desta vez mais lentamente, como se o peso da história de Cristina tivesse acrescentado anos à sua postura. Uma relação abusiva, disse ele finalmente, quase para si mesmo. Violência doméstica, traição. Sim, você estava fugindo de tudo isso quando chegou aqui. Sim. Ele ficou em silêncio por mais alguns minutos, olhando pela janela da biblioteca, como se pudesse encontrar respostas no jardim perfeitamente cuidado lá fora. Cristina, disse finalmente, virando-se para encará-la. Eu entendo que você estava em uma situação desesperadora e sinto muito pelo que passou, sinceramente. O coração dela se encheu de uma esperança hesitante. Mas, continuou ele, e ela soube que vinha o golpe final. Eu não posso ignorar o fato de que você mentiu para mim desde o primeiro dia, que construiu nossa relação profissional inteira sobre uma base falsa. Álvaro se levantou e, pela postura dele, Cristina soube que a decisão já estava tomada. Preciso que você arrume suas coisas e deixe a casa, hoje. As palavras caíram sobre ela como pedras. Por mais que esperasse essa reação, ouvir a sentença pronunciada em voz alta foi devastador. Senhor Noronha, por favor. Minha decisão está tomada. Sua voz havia voltado àquele tom profissional e distante que ela conhecia bem. Vou pagar seu salário integral do mês e mais uma bonificação para ajudá-la até encontrar outra coisa. Mas não posso manter uma funcionária em quem não confio. Cristina acenou lentamente, sabendo que argumentar seria inútil. Álvaro Noronha era um homem de princípios, e ela havia violado o princípio mais importante para ele. Eu entendo, disse ela, a voz mal saindo. E eu sinto muito, por tudo. Ela se levantou com pernas bambas, sentindo-se como se estivesse flutuando fora do próprio corpo. Na porta da biblioteca, se virou uma última vez. Senhor Noronha, obrigada por ter me dado uma chance. Mesmo que tenha terminado assim, foram os melhores 2 meses que tive em muito tempo. Álvaro não respondeu, mas ela viu algo passar por seus olhos. Um lampejo de algo que poderia ter sido arrependimento, ou talvez apenas piedade. Meia hora depois, Cristina estava descendo as escadas carregando a mesma mala de couro gasto com que havia chegado. Álvaro estava no hall, segurando um envelope que ela sabia conter o dinheiro prometido. Cristina, disse ele quando ela chegou ao final da escada. Eu espero que você encontre um lugar seguro, para você e para a criança. Ela pegou o envelope, seus dedos roçando os dele por um breve momento. Obrigada. E então ela estava na porta, olhando para o mesmo jardim perfeitamente cuidado que havia visto no primeiro dia. Só que desta vez estava saindo. Grávida, sozinha e sem saber para onde ir. O portão se fechou atrás dela com um clique final, e Cristina se viu mais uma vez de pé na calçada, carregando tudo o que possuía em uma mala pequena. A diferença era que desta vez não estava carregando apenas a si mesma. Havia uma vida crescendo dentro dela, dependendo dela para sobreviver. Começou a caminhar pela rua arborizada, os passos ecoando no silêncio da tarde. Não tinha ideia de para onde ir, mas sabia que precisava se afastar dali antes que perdesse a coragem
e implorasse para voltar. Foi quando estava na segunda esquina que sentiu algo estranho. Uma sensação de estar sendo observada. Cristina olhou por cima do ombro e viu um carro escuro estacionado a cerca de 50 metros atrás, com o motor ligado. Acelerou o passo, virando na próxima esquina. Quando olhou novamente, o carro havia se movido, mantendo a mesma distância. Seu coração disparou. Talvez fosse paranoia da gravidez. Talvez fosse apenas coincidência. Mas algo no fundo de sua mente sussurrava um nome que ela havia tentado esquecer. Roberto. Ele havia encontrado onde ela estava? Cristina apertou a mala contra o peito e começou a correr, tão rápido quanto conseguia em sua condição. Não ousou olhar para trás novamente. Ela não fazia a menor ideia de como conseguiria sobreviver. E agora, talvez não estivesse apenas fugindo da pobreza. Talvez estivesse fugindo de algo muito mais perigoso. A calçada nunca havia parecido tão fria e implacável. Cristina permaneceu parada em frente ao portão da mansão por vários minutos, como se seus pés se recusassem a dar o primeiro passo em direção a um futuro incerto. A mala pesava em sua mão direita. O envelope com o dinheiro estava guardado no bolso, mas nenhuma dessas coisas conseguia amenizar a sensação de vazio que a consumia. Para onde ir agora? Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, ela não tinha nem mesmo um plano desesperado. As poucas pessoas que a haviam ajudado antes já haviam esgotado sua boa vontade. Os abrigos que conhecia não aceitavam gestantes por muito tempo. E com uma barriga que agora começava a se tornar visível, conseguir outro emprego seria ainda mais difícil que da primeira vez. Começou a caminhar pela rua arborizada, sem direção específica, apenas seguindo o instinto de se afastar daquele lugar que por 2 meses havia chamado de lar. Cada passo parecia ecoar no silêncio da tarde, um lembrete constante de que estava sozinha no mundo. O sol estava começando a se pôr quando ela finalmente parou em uma pequena praça a algumas quadras da mansão. Havia um banco sob uma árvore frondosa e ela se sentou pesadamente, colocando a mala no chão ao lado dos pés. Só então permitiu-se chorar de verdade, não as lágrimas desesperadas da confissão, mas um choro silencioso e profundo de quem finalmente compreende a gravidade de sua situação. Estava grávida de 4 meses e meio. Em pouco mais de 4 meses, seria mãe. E não tinha absolutamente nada para oferecer a essa criança. Nem casa, nem segurança, nem família. "O que vou fazer?", murmurou para a barriga ainda discreta. "Como vou cuidar de você assim?" Foi nesse momento que ouviu passos se aproximando. Rapidamente, enxugou o rosto e ergueu os olhos, esperando ver um estranho passando pela praça. Mas o homem que caminhava em sua direção era inconfundivelmente familiar. Alto, imponente, com aqueles olhos escuros que ela havia aprendido a interpretar. Álvaro Noronha estava parado a poucos metros de distância, as mãos nos bolsos de um casaco escuro que ela não o havia visto usar antes. Parecia hesitante, como se não tivesse certeza de que deveria estar ali. "Senhor Noronha?", disse ela, confusa. "O que faz aqui?" Ele deu mais alguns passos, diminuindo a distância entre eles, mas mantendo uma distância respeitosa. "Eu vim procurá-la." "Procurar-me? Por quê?" Álvaro olhou ao redor da praça vazia, depois fixou os olhos nela novamente. Havia algo diferente em sua expressão. A dureza que ela vira na biblioteca havia sido substituída por algo mais complexo, mais humano. "Porque não consegui parar de pensar no que você disse. Sobre seu passado, sobre por que mentiu." Ele pausou, passando a mão pelo cabelo naquele gesto que ela começava a reconhecer como sinal de conflito interno. "E porque, quando olhei pela janela e a vi saindo com aquela mala, percebi algo que não queria admitir." "O quê?", perguntou ela quase sussurrando. "Que talvez eu tenha sido muito duro com você." As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de peso e possibilidades. Cristina sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a não criar esperanças desnecessárias. "Senhor Noronha, o senhor estava certo. Eu menti desde o primeiro dia. Violei sua confiança. Eu entendo por que me demitiu." "É verdade", concordou ele,
sentando-se na outra extremidade do banco, mantendo uma distância segura. Você mentiu. E isso me machucou mais do que eu esperava, para ser honesto. Ele olhou para as próprias mãos entrelaçadas. Mas eu também. Passei as últimas horas pensando em como seria estar em sua situação. Grávida, sozinha, fugindo de um casamento abusivo. Álvaro ergueu os olhos para encontrar os dela. E me perguntei se eu não teria feito exatamente a mesma coisa em seu lugar. Cristina prendeu a respiração, não ousando interrompê-lo. Durante esses 2 meses, continuou ele, você foi a melhor funcionária que já tive. Eficiente, cuidadosa, respeitosa. Nunca houve uma única reclamação sobre seu trabalho. A única coisa que você escondeu foi algo que... Bem, que entendo por que escondeu. Senhor Noronha, me deixe terminar. Sua voz era firme, mas não áspera. Eu a vi saindo há 2 horas. Vi você carregando aquela mala grávida sem ter para onde ir. E percebi que, por mais que você tenha mentido sobre a gravidez, tudo o mais era verdade. Sua dedicação, seu profissionalismo, sua necessidade de recomeçar. Ele se virou no banco para encará-la completamente. Onde você vai dormir hoje? À noite, Cristina. A pergunta foi como um soco no estômago. Ela havia evitado pensar nessa realidade prática, mas ali estava, crua e inevitável. Teuce, não sei, admitiu. Vou encontrar algum lugar. Um hotel? Talvez. Por quanto tempo o dinheiro que lhe dei vai durar? 1 semana? 2? Cristina baixou os olhos, incapaz de responder. Eles ambos sabiam que, grávida e sem referências confiáveis, ela teria dificuldades enormes para encontrar outro emprego rapidamente. Tenho uma proposta para você, disse Álvaro finalmente. Ela ergueu os olhos, surpresa. Volte para casa comigo. Continue trabalhando como antes, mas desta vez sem segredos entre nós. Eu não entendo. É simples, você precisa de um lugar seguro para passar a gravidez. Eu preciso de alguém confiável para cuidar da casa. Podemos ajudar um ao outro. Cristina o estudou, procurando entender onde estava a pegadinha. Mas você disse que não podia confiar em mim. E ainda tenho minhas reservas sobre isso, admitiu ele. Mas também reconheço que você estava em uma situação impossível. E talvez confiança seja algo que se reconstrói, não? Algo que se perde para sempre. Ele se inclinou ligeiramente em direção a ela. Esta é minha proposta. Você volta, continua trabalhando e eu garanto que você e o bebê tenham um lugar seguro. Sem questionamentos sobre o passado, sem cobranças sobre a mentira. Um recomeço limpo. E em troca, honestidade total a partir de agora. Se algo estiver errado, se você precisar de alguma coisa, se houver qualquer problema, você me conta. Sem segredos. A proposta era mais generosa do que Cristina ousara sonhar, mas havia algo na voz dele que a fez hesitar. Há alguma condição que você não está mencionando? Álvaro suspirou, e pela primeira vez desde que o conhecia, ela viu vulnerabilidade real em seus olhos. Há uma condição, sim, quando o bebê nascer, você terá que ir embora. As palavras atingiram Cristina como água gelada. Ir embora? Cuidar de uma funcionária grávida. É uma coisa. Ter um bebê na casa é completamente diferente. Eu não sou esse tipo de pessoa, Cristina. Não sou família. Não quero essa responsabilidade. Ele pausou, parecendo desconfortável com as próprias palavras. Então, minha proposta é esta. Você fica até o bebê nascer. Eu garanto que tenha assistência médica adequada, um lugar seguro para a gravidez, estabilidade financeira. Mas, quando a criança chegar, você vai embora e constrói sua própria vida. Cristina processou a proposta em silêncio. Era mais do que tinha direito de esperar, mais generoso do que qualquer outra alternativa disponível. Mas também era temporário, uma solução com data de validade. Quanto tempo isso me daria, né? Perguntou. 4 meses e meio até o nascimento. Talvez mais algumas semanas para você se recuperar e se organizar. Digamos, 5 meses no total. 5 meses para se preparar para a maternidade. 5 meses para economizar dinheiro e planejar o futuro. 5 meses de segurança antes de enfrentar o mundo novamente. Não era perfeito, mas era uma chance. E naquele momento, uma chance era tudo que ela tinha. E você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela.
Depois de tudo o que aconteceu? Álvaro ficou em silêncio, por um longo momento, olhando para o horizonte onde o sol finalmente desaparecia. Não tenho certeza de nada, admitiu. Mas sei que não conseguiria dormir à noite, sabendo que deixei uma mulher grávida na rua, quando poderia ter ajudado. Ele se virou para ela novamente. Então, o que me diz? Aceita minha proposta? Cristina olhou para a mala ao lado de seus pés, depois para o envelope no bolso e finalmente para o homem que estava oferecendo-lhe uma salvação temporária. Não era o final feliz dos contos de fada, mas era esperança real em um momento em que esperança parecia impossível. Aceito, disse ela, sentindo um peso enorme saindo de seus ombros. E obrigada, Sr. Noronha. Mais do que você pode imaginar. Álvaro, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. Se vamos conviver pelos próximos 5 meses, acho que podemos dispensar as formalidades excessivas. Cristina pegou a mão estendida e se levantou, sentindo pela primeira, fez em meses que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, lado a lado no crepúsculo, ela não podia saber que aqueles 5 meses iriam mudar suas vidas de formas que nenhum dos dois conseguia imaginar. Os primeiros dias após o retorno foram como caminhar sobre gelo fino. Cristina e Álvaro, ela ainda lutava para chamá-lo pelo nome, tinham estabelecido um acordo claro, mas a realidade de conviver sob essas novas circunstâncias era mais complexa do que qualquer um havia antecipado. A diferença mais óbvia era que agora não havia segredos a esconder. Cristina usava roupas normais que começavam a mostrar discretamente sua barriga arredondada. Não havia mais aventais exageradamente largos ou posições desconfortáveis para disfarçar sua condição. Pela primeira vez em meses, ela podia simplesmente existir sem se preocupar em esconder quem realmente era. Mas essa nova liberdade trouxe uma estranheza diferente. Bom dia, cumprimentava ela todas as manhãs, servindo o café como sempre fazia. Bom dia, Cristina, respondia Álvaro, mas agora seu olhar inevitavelmente descia para a barriga dela antes de voltar para o jornal. Não era um olhar de julgamento, pelo menos não parecia ser. Era mais como curiosidade científica, como se ele estivesse tentando processar a realidade de que havia uma pessoa crescendo dentro da mulher que servia seu café todas as manhãs. Na primeira semana, eles mal conversavam além das necessidades básicas do trabalho. Álvaro saía cedo para o escritório e voltava no final da tarde, mantendo a mesma rotina de antes. Cristina cuidava da casa, preparava as refeições e se recolhia ao próprio quarto logo após o jantar. Era uma coexistência cordial, mas carregada de uma tensão silenciosa. A primeira mudança real veio numa quinta-feira à tarde. Cristina estava na sala de estar, dobrando roupas, quando sentiu uma pontada forte nas costas. Não era nada sério, apenas o peso extra que seu corpo estava aprendendo a carregar. Mas ela não conseguiu evitar um gemido baixo de desconforto enquanto se esticava para aliviar a tensão. Está tudo bem? A voz de Álvaro a sobressaltou. Ela não havia percebido que ele havia chegado do trabalho. Sim, apenas as costas. É normal na gravidez, respondeu rapidamente, voltando à tarefa de dobrar as roupas. Mas em vez de seguir para seu escritório como fazia habitualmente, Álvaro permaneceu parado na entrada da sala, observando-a com uma expressão pensativa. Você não deveria estar carregando peso, disse finalmente. São apenas roupas. Não é apenas sobre as roupas. Ele entrou na sala, as mãos nos bolsos numa postura que ela começava a reconhecer como sinal de que ele estava pensando seriamente em algo. Se você vai ficar aqui durante a gravidez, precisamos ajustar suas responsabilidades. Cristina parou de dobrar as roupas e o encarou. Ajustar como? Sem carregar peso, sem ficar muito tempo em pé, sem esforço desnecessário. Eu não entendo nada sobre gravidez, mas imagino que há coisas que você não deveria estar fazendo. A preocupação genuína na voz dele a pegou desprevenida. Durante semanas, ela havia se acostumado com a versão formal e distante de Álvaro. Essa demonstração inesperada de cuidado era desconcertante.
Eu consigo fazer meu trabalho normalmente, disse ela. A gravidez não é uma doença. Eu sei disso, mas também sei que minha responsabilidade agora inclui garantir que você... Ele pausou, parecendo procurar as palavras certas. E o bebê estejam bem. Ouvi-lo reconhecer o bebê diretamente pela primeira vez enviou um calor inesperado através do peito de Cristina. Então vamos redefinir suas tarefas, continuou ele. Coisas leves apenas. E quero que você comece a fazer consultas médicas regulares com o melhor obstetra da cidade. Álvaro, isso não é necessário. Eu posso... É necessário, sim. Sua voz tinha aquele tom final que ela conhecia bem. Faz parte do nosso acordo. Você fica aqui, eu garanto que você e a criança tenham o melhor cuidado possível. Foi a primeira vez que ela o ouviu se referir ao bebê como a criança em vez de apenas o bebê. Algo sobre a mudança de linguagem fez seu coração acelerar levemente. Nos dias seguintes, fiel à sua palavra, Álvaro reorganizou completamente a rotina da casa. Contratou uma faxineira para vir 2 vezes por semana para as tarefas mais pesadas. Reduziu as responsabilidades de Cristina para apenas preparar refeições simples e manter a organização básica. E, mais surpreendente ainda, marcou uma consulta com o Dr. Eduardo Santana, o obstetra mais renomado da cidade. Não é necessário gastar tanto dinheiro comigo, protestou Cristina na manhã da primeira consulta. Não é gasto, respondeu Álvaro, ajustando a gravata antes de sair para o trabalho. É investimento, em sua saúde e na saúde da criança. Novamente, a criança. Cristina estava começando a notar um padrão na linguagem dele, uma evolução sutil de o bebê para a criança, que sugeria algo mudando em sua percepção da situação. A consulta médica foi reveladora em mais formas do que uma. Dr. Santana confirmou que tanto ela quanto o bebê estavam perfeitamente saudáveis, mas mais importante, ele comentou algo que ficou ecoando na mente de Cristina. É maravilhoso ver um casal tão atento ao bem-estar da família que está crescendo, disse o médico olhando para Álvaro, que havia insistido em acompanhá-la. Na verdade, nós não somos... Começou Cristina. Somos amigos, interrompeu Álvaro suavemente. Amigos que se preocupam um com o outro. Amigos. A palavra ressoou entre eles durante todo o caminho de volta para casa. Era mais do que empregador e empregada, menos do que... menos do que o que quer que o médico havia assumido. Naquela noite, para a surpresa de Cristina, Álvaro não se retirou para seu escritório após o jantar, como era seu hábito. Em vez disso, ele ficou na cozinha enquanto ela lavava os pratos. Como foi a consulta de verdade? Perguntou ele, se apoiando no balcão. O médico disse alguma coisa que me preocupe? Não, tudo está normal. O bebê está crescendo bem, minha pressão está boa. Ela pausou, secando as mãos numa toalha. Álvaro, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo tudo isso? O médico particular, a redução das tarefas, se preocupar tanto... Ela o encarou diretamente. Nosso acordo era apenas um lugar para ficar até o bebê nascer. Não era isso. Álvaro ficou quieto por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Honestamente, não sei, admitiu finalmente. Quando fiz a proposta, pensei que seria simples. Você ficaria aqui, faria seu trabalho e quando chegasse a hora, partiria. Limpo e simples. E agora? Agora eu vejo você todos os dias. Vejo a barriga crescendo, vejo você colocando a mão nas costas quando pensa que eu não estou olhando, vejo você comendo por 2. Ele ergueu os olhos para encontrar os dela. É difícil fingir que é apenas um arranjo profissional quando há uma vida crescendo literalmente diante dos meus olhos. A honestidade em sua voz a pegou desprevenida. Isso não muda nosso acordo, acrescentou rapidamente. Quando o bebê nascer, você ainda terá que partir. Eu ainda não sou a pessoa certa para esse tipo de responsabilidade. Mas enquanto você estiver aqui, quero garantir que você esteja segura. Cristina assentiu lentamente, compreendendo que algo havia mudado fundamentalmente entre eles, mesmo que nenhum dos dois soubesse exatamente o que era. Obrigada, disse ela simplesmente. Por tudo. Não precisa agradecer. É o que amigos fazem uns pelos outros. Amigos.
Lá estava aquela palavra novamente. Enquanto eles ficaram ali, na luz aconchegante da cozinha, algo passou entre eles. Um momento de compreensão que transcendia seu arranjo formal. Não era romance, ainda não, mas também não era apenas negócios. Era o começo de algo completamente diferente. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a aparecer. Álvaro começou a perguntar sobre o dia dela quando chegava do trabalho. Cristina começou a colocar 2 lugares na mesa do jantar, em vez de comer sozinha depois de servi-lo. Conversas que antes se limitavam a bom dia e boa noite, lentamente se expandiram para incluir comentários sobre o clima, as notícias, pequenas observações sobre a vida cotidiana. Ainda era cuidadoso, ainda era hesitante. Ambos estavam agudamente conscientes de que seu arranjo tinha uma data de validade. Mas dentro desses limites, algo mais caloroso estava começando a florescer. E nenhum dos dois estava preparado para onde esse calor poderia levar. O mês seguinte trouxe mudanças sutis, mas significativas na dinâmica da casa. O que havia começado como conversas educadas sobre o clima evoluiu para discussões mais profundas sobre livros, filmes e até mesmo alguns aspectos de suas vidas pessoais. Álvaro começou a chegar em casa mais cedo, sempre com uma desculpa profissional qualquer. Mas Cristina percebia que ele parecia ansioso para saber como havia sido seu dia. A barriga dela estava visivelmente maior agora. 5 meses e meio de gravidez não permitiam mais disfarces. E com essa mudança física veio uma transformação emocional inesperada. Álvaro começou a demonstrar uma curiosidade genuína sobre a gravidez que ia muito além da preocupação básica com a saúde. Como está se sentindo hoje? Tornou-se sua pergunta diária. Não era apenas cortesia. Ele realmente queria saber sobre os enjoos matinais que haviam diminuído, sobre os movimentos do bebê que estavam começando, sobre as mudanças que ela estava experimentando. Uma noite de quinta-feira, enquanto jantavam, Cristina mencionou casualmente que havia sentido o bebê se mexer pela primeira vez naquele dia. Se mexer? Álvaro largou o garfo, olhando para ela com interesse genuíno. Como é isso? É difícil de descrever, disse ela, uma mão instintivamente indo para a barriga. Como pequenas borboletas ou bolhas estourando por dentro, bem sutil ainda. E isso é normal? Quer dizer, nessa fase da gravidez? A preocupação em sua voz a fez sorrir. Completamente normal. Dr. Santana disse que é exatamente o que deveria estar acontecendo agora. Álvaro assentiu, mas ela podia ver que ele ainda estava processando a informação. Havia algo fascinante para ele na ideia de uma vida se desenvolvendo de forma tão complexa e misteriosa. Álvaro, disse ela hesitantemente, posso perguntar algo pessoal? Claro. Você já pensou em ter filhos? Quero dizer, antes de tudo isso? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, brincando com a comida no prato. Pensei sim, admitiu finalmente. Quando era mais jovem, achava que seria algo natural. Carreira, casamento, filhos, a sequência tradicional. E o que mudou? A vida. Sua resposta foi simples, mas carregada de peso. Trabalhei tanto construindo os negócios que quando me dei conta, estava com 40 anos, sozinho, e havia me acostumado demais com a independência. Ele ergueu os olhos para encontrar os dela. E você, sempre quis ser mãe? Era a vez de Cristina hesitar. Falar sobre seus sonhos anteriores significava tocar em feridas ainda sensíveis. Sim, disse finalmente. Eu e meu ex-marido tentamos por 2 anos. Nunca conseguimos engravidar. Ele dizia que era culpa minha, que eu tinha algum problema. Sua voz falhou ligeiramente. E agora descobriu que não era verdade. Sim, aparentemente o problema nunca fui eu. Ela deu um sorriso amargo. Irônico, não é? Depois de anos tentando e não conseguindo, engravido justamente quando minha vida está completamente destruída. Álvaro se inclinou ligeiramente em direção a ela. Você considera isso um erro? A gravidez? Não, respondeu ela sem hesitação. Nunca. Independente de como aconteceu, essa criança é a melhor coisa que saiu daquele casamento terrível. É minha chance de fazer algo certo, de criar uma família de verdade. Uma família de verdade,
repetiu ele, como se estivesse testando as palavras. Sim, baseada em amor, respeito, proteção. Tudo que eu não tive no meu casamento. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas era um silêncio confortável, sem a tensão dos primeiros dias. Cristina, disse Álvaro finalmente, conte-me mais sobre seu ex-marido. Como era realmente? A pergunta a fez hesitar. Falar sobre Roberto significava reviver momentos que ela preferia manter enterrados. Mas algo na voz de Álvaro, curiosidade genuína misturada com proteção, a encorajou a continuar. Roberto era controlador, começou ela lentamente. No início eu achava que era amor. Ele queria saber onde eu estava o tempo todo, com quem falava, o que fazia. Dizia que era porque se preocupava comigo. Álvaro franziu o senho, mas não interrompeu. Depois começaram as críticas. Minha aparência, minha comida, meus amigos, sempre disfarçadas de ajuda ou preocupação. Eu fui perdendo a confiança em mim mesma, perdendo contato com pessoas que me importavam. E a violência? Começou pequena, um empurrão aqui, um aperto no braço ali, sempre seguido de desculpas e promessas de que nunca mais aconteceria. Cristina engoliu em seco, mas foi escalando, e eu continuava acreditando que era culpa minha, que se eu fosse uma esposa melhor... Cristina, olhe para mim. A voz de Álvaro era firme, mas gentil. Quando ela ergueu os olhos, viu uma intensidade em seu olhar que a surpreendeu. Nada do que ele fez foi culpa sua. Nada. Eu sei disso agora, disse ela, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Mas na época, é difícil de explicar como você pode se perder completamente em uma situação assim. E como você encontrou forças para sair? A traição foi a gota d'água. Descobri que ele tinha um caso há anos. Quando confrontei ele, me bateu mais forte que nunca, e algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não medo, não tristeza, raiva. Raiva de ter permitido que chegasse a esse ponto. Ela limpou uma lágrima que havia escorrido. Saí de casa, naquela mesma noite, com apenas algumas roupas numa mala. Foi a coisa mais aterrorizante e mais libertadora que já fiz. Álvaro estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dela num gesto de apoio, que a pegou desprevenida. Você foi muito corajosa, disse ele. Não sei se eu teria tido essa força. Você teria, disse ela, olhando para suas mãos unidas. Quando chega o momento, você descobre forças que nem sabia que tinha. Eles ficaram assim por vários minutos, sua mão grande e calorosa cobrindo a dela, pequena e delicada. Era um momento de intimidade genuína que transcendia completamente seu arranjo profissional. Álvaro, disse ela finalmente, posso perguntar por que você nunca se casou? Quero dizer, um homem como você... Ele sorriu com pesar. Um homem como eu é exatamente o problema, disse ele. Sou acostumado a controlar tudo, a ter as coisas do meu jeito. Não é justo com uma parceira. Isso é uma desculpa, disse Cristina com gentil franqueza. Pessoas controladoras se casam o tempo todo. Você é controlador, mas você não é cruel. Há uma diferença enorme. Como você pode ter certeza? Porque vi os dois tipos de homem. Roberto controlava através de medo e manipulação. Você controla através de cuidado e proteção. São impulsos completamente diferentes. Álvaro a olhou com surpresa. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Talvez você nunca tenha encontrado a pessoa certa para dividir controle, sugeriu ela. Alguém que seja forte o suficiente para ser sua parceira, não sua subordinada. E você acha que essa pessoa existe? Cristina sorriu, um sorriso suave e conhecedor. Acho que todo mundo tem alguém por aí. A questão é estar aberto quando essa pessoa aparecer. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de implicações que nenhum dos dois estava pronto para reconhecer. Cristina, disse Álvaro após uma longa pausa, eu quero que você saiba que estes últimos meses têm sido diferentes. Para mim, diferentes de forma boa. Diferentes como? Não me sentia sozinho pela primeira vez em anos. Ter alguém para conversar no final do dia. Alguém que se importa com como foi meu trabalho.
alguém que faz esta casa parecer... Ele pausou, procurando as palavras. Como um lar. Sim, como um lar. O peso de sua admissão se estabeleceu entre eles. Ambos sabiam que seu arranjo ainda tinha uma data de validade. Em menos de 4 meses, o bebê nasceria e ela teria que partir. Mas naquele momento, sentados na luz aconchegante da cozinha com as mãos entrelaçadas, esse futuro parecia distante e impossível. Eu também, sussurrou ela. Também me sinto em casa aqui, pela primeira vez em anos. Eles se olharam então, realmente se olharam, e ambos viram algo que não estava ali antes. Algo mais profundo que amizade, mais caloroso que arranjo profissional, mais complexo que simples atração. Cristina, disse Álvaro, sua voz rouca de emoção. Eu preciso te dizer algo. Algo que venho sentindo há semanas, mas tinha medo de admitir. Ela segurou a respiração, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu te amo, sussurrou ele, as palavras saindo como uma confissão que ele não conseguia mais guardar. Não queria, não planejei, mas te amo e amo essa criança como se fosse minha. Álvaro, começou ela, lágrimas brotando em seus olhos. Eu também te amo, sussurrou ela de volta, e foi como se uma barragem tivesse se rompido entre eles. Ele se inclinou em direção a ela, suas testas se tocando, o momento carregado de toda a emoção que haviam guardado por tanto tempo. Mas então, subitamente, Cristina sentiu uma tontura avassaladora. O rosto de Álvaro começou a ficar borrado, as luzes da cozinha girando ao seu redor. Álvaro, disse ela, a voz fraca, algo está errado. E então, o mundo escureceu, completamente. A última coisa que ouviu foi Álvaro gritando seu nome em desespero absoluto. As semanas seguintes trouxeram uma mudança palpável na atmosfera da casa. Era como se aquela conversa na cozinha tivesse removido uma barreira invisível entre eles, permitindo que algo mais profundo florescesse. Cristina estava agora com 6 meses de gravidez, sua barriga visivelmente redonda e os movimentos do bebê mais frequentes e intensos. Álvaro havia se tornado fascinado com esses movimentos. Aconteceu de novo? Perguntava ele sempre que via Cristina parar subitamente e colocar a mão na barriga. Sim, ele está particularmente ativo hoje, respondia ela, sorrindo com aquela expressão suave que aparecia sempre que falava sobre o bebê. Ele? Não sei ainda o sexo, mas tenho um pressentimento. Algo me diz que é um menino. Uma manhã de sábado, enquanto tomavam café juntos, uma tradição que havia se desenvolvido naturalmente nos finais de semana, o bebê deu um chute particularmente forte. Cristina soltou uma pequena exclamação de surpresa, levando ambas as mãos à barriga. Está tudo bem? Perguntou Álvaro imediatamente, se levantando da cadeira. Está, ele só está sendo muito ativo hoje. Às vezes parece que está tentando sair dançando, disse ela rindo. Álvaro hesitou por um momento, depois perguntou com uma voz quase tímida. Você me deixaria sentir? A pergunta pegou Cristina desprevenida. Durante semanas ela havia notado a curiosidade crescente de Álvaro sobre a gravidez, mas essa era a primeira vez que ele pedia para participar de forma tão direta. Claro, disse ela, estendendo a mão para ele. Venha, cá. Álvaro se aproximou hesitante, como se estivesse prestes a tocar algo sagrado. Cristina gentilmente guiou sua mão para o lado direito de sua barriga, onde o bebê havia chutado mais recentemente. Aqui, disse ela, cobrindo a mão dele com a sua. Agora precisamos esperar. Eles ficaram assim por alguns segundos. Álvaro, com a mão grande e quente espalmada na barriga dela, ambos em silêncio expectante. E então aconteceu. Um chute forte e direto contra a palma da mão dele. O rosto de Álvaro se transformou completamente. Seus olhos se arregalaram de espanto, uma expressão de admiração pura tomando conta de suas feições. Meu Deus, murmurou ele, é incrível. É como se ele estivesse tentando cumprimentar. Ou protestando por termos interrompido. Seu café da manhã, disse Cristina, rindo. Mas Álvaro não riu.
Ele estava completamente absorto na sensação, na realidade tangível de uma vida se movendo sob sua mão. Quando o bebê deu outro chute, ele sorriu. Um sorriso genuíno e cheio de maravilhamento que Cristina nunca havia visto antes. Ele é forte, disse Álvaro, a voz cheia de admiração. Vai ser um lutador, como a mãe. Álvaro ergueu os olhos, para encontrar os dela, sua mão ainda na barriga. Como a mãe, concordou ele, e havia algo em sua voz que fez o coração de Cristina acelerar. O momento se estendeu entre eles, carregado de uma intimidade que ia muito além do simples gesto, de sentir o bebê se mexer. Era como se naquele instante eles houvessem se tornado uma pequena família improvisada, ainda que temporária. Nos dias seguintes, Álvaro começou a demonstrar interesse em todos os aspectos da gravidez. Perguntava sobre as consultas médicas, queria saber sobre o que ela estava lendo sobre maternidade. Até mesmo começou a sugerir nomes quando ela mencionou que estava pensando no assunto. E se for realmente um menino? Perguntou ele uma noite enquanto ela organizava algumas roupas de bebê que havia começado a comprar. Ainda não decidi. Quero algo forte, mas não muito comum. Miguel, sugeriu ele. Significa quem é como Deus. É um nome de protetor. Cristina parou de dobrar a pequena manta que tinha nas mãos e o olhou. Você já pensou nisso antes? Talvez, admitiu ele, um leve rubor subindo pelo pescoço. É um nome que sempre me agradou. Miguel, repetiu ela, testando como soava. Miguel Alves. Tem um bom som. O que nenhum dos dois mencionou foi como seria estranho Álvaro sugerir um nome para uma criança que, segundo o acordo deles, ele nunca veria crescer. A tensão entre os sentimentos crescentes e a realidade de sua situação estava se tornando inescapável. Pequenos momentos de intimidade aconteciam constantemente, suas mãos se tocando quando ele a ajudava a se levantar, seus olhos se encontrando. Por alguns segundos a mais que o normal durante as conversas, o modo como ela começou a sorrir, de forma diferente quando ele chegava em casa. Uma noite, Cristina acordou com cólicas nas pernas, outro efeito colateral da gravidez. Tentou massagear os músculos doloridos, mas não conseguia alcançar adequadamente. Depois de alguns minutos lutando, finalmente saiu do quarto e desceu para a cozinha, esperando que uma caminhada leve ajudasse. Álvaro estava lá, sentado à mesa com um copo de água e alguns documentos espalhados. Cristina, está tudo bem? Perguntou ele imediatamente, notando sua expressão de desconforto. Cólicas nas pernas. Normal da gravidez, mas dolorido, explicou ela se apoiando no balcão. Sem hesitar, Álvaro se levantou. Sente-se, deixe-me ajudar. Álvaro, você não precisa. Sente-se, repetiu ele, mais firmemente. Cristina se sentou numa cadeira e Álvaro se ajoelhou diante dela, colocando suas mãos grandes nos músculos tensos da panturrilha dela. Suas mãos eram surpreendentemente gentis, massageando com pressão firme, mas cuidadosa. Melhor? Perguntou ele após alguns minutos. Muito melhor, disse ela, mas sua voz saiu mais rouca do que pretendia. O que havia começado como um gesto prático de ajuda havia se transformado em algo muito mais íntimo. As mãos dele em suas pernas, a proximidade, o cuidado em seus olhos, tudo conspirava para criar um momento carregado de tensão romântica. Álvaro pareceu perceber ao mesmo tempo que ela. Suas mãos diminuíram o ritmo da massagem. Seus olhos subiram para encontrar os dela. Por um momento, pareceu que ele poderia se inclinar e beijá-la. Em vez disso, ele se afastou lentamente. Pronto, disse ele, a voz ligeiramente áspera. Deve ajudar com a dor. Obrigada, murmurou ela. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, ambos claramente lutando contra o que estavam sentindo. O ar entre eles estava carregado de tudo o que não estavam dizendo, tudo o que não podiam permitir-se sentir. Cristina, disse Álvaro finalmente, nós precisamos conversar sobre isso. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo entre nós. Ela engoliu em seco, sabendo que esse momento chegaria eventualmente. Não está acontecendo nada, disse ela, mas ambos sabiam que era mentira. Está sim, e nós dois sabemos disso. Ele se sentou na cadeira ao lado dela. Não planejei isso. Não queria que isso acontecesse. Nem eu. Mas está acontecendo.
Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso da admissão pairando entre eles. "O que fazemos agora?" perguntou ela finalmente. "Não sei", admitiu ele. "Nosso acordo ainda está valendo. Quando o bebê nascer, eu sei, eu vou embora. É complicado. Muito complicado." Álvaro passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que ela já conhecia bem. "Cristina, eu não sei como ser pai. Não sei como ser parte de uma família. Passei 40 anos construindo uma vida organizada, controlada, previsível. E agora? Agora você está aqui, grávida, e de alguma forma conseguiu virar minha vida de cabeça para baixo, sem nem tentar." Ele a olhou diretamente. "E a parte mais assustadora é que eu não quero que pare." O coração de Cristina disparou. "Álvaro. Mas eu também não sei como mudar quem eu sou. Não sei como ser o homem que você e essa criança merecem." Cristina estendeu a mão, tocando o rosto dele gentilmente. "Você já é", disse ela. "Você cuidou de mim quando não tinha obrigação nenhuma. Está se preocupando com o bem-estar de uma criança que nem é sua. Está aprendendo a dividir seu espaço, sua vida. Mas e se não for suficiente? E se eu estragar tudo? E se você não estragar? E se formos uma família de verdade?" As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las, colocando no ar o que ambos vinham pensando, mas não ousavam dizer. Álvaro a olhou por um longo momento. Então inclinou a cabeça e encostou a testa na dela. "Eu te amo", sussurrou ele. "Não queria, não planejei, mas te amo." "Eu também te amo", sussurrou ela de volta. Era a primeira vez que diziam as palavras em voz alta, e o alívio de finalmente admitir era quase físico. Mas, mesmo naquele momento de conexão profunda, a sombra de seu acordo original pairava sobre eles. Amor não resolveria automaticamente a complexidade de sua situação. Ainda havia medo, incerteza e a realidade prática de construir uma vida juntos, quando tudo havia começado como um arranjo temporário. Mas era um começo. E pela primeira vez em meses, ambos permitiram-se imaginar um futuro que não terminava com ela indo embora. 3 semanas se passaram desde aquela noite transformadora na cozinha. 3 semanas de um relacionamento que havia encontrado seu equilíbrio em algum lugar, entre o amor confesso e a realidade prática de sua situação. Cristina estava agora com 8 meses e meio de gravidez. Sua barriga impressionante e os movimentos do bebê tão intensos que às vezes chegavam a tirar seu fôlego. Álvaro havia se tornado ainda mais atencioso, se isso era possível. Insistia em acompanhá-la a todas as consultas médicas. Havia reorganizado completamente a casa, para garantir que ela tivesse acesso fácil a tudo o que precisava. E passava longas horas lendo sobre parto e cuidados com recém-nascidos. "Você não precisa estudar tanto", disse Cristina uma manhã, encontrando-o na biblioteca com 3 livros sobre maternidade espalhados na mesa. "Preciso sim", respondeu ele, olhando para cima dos óculos de leitura que havia começado a usar. "Se vou estar presente durante o parto, quero saber o que esperar." A declaração a pegou desprevenida. Eles haviam conversado sobre muitas coisas nas últimas semanas, mas os detalhes práticos do nascimento não estavam entre elas. "Você quer estar presente?" "Claro que quero." Ele fechou o livro e a olhou diretamente. "A menos que você prefira que eu não esteja." "Não, eu gostaria muito que você estivesse lá." Sua voz saiu mais emocionada do que pretendia. "É que, bem, é uma responsabilidade grande. E depois que o bebê nascer..." "Eu sei." Álvaro se levantou e caminhou até ela, colocando as mãos gentilmente em seus ombros. "Nosso acordo ainda vale, Cristina. Não mudei de ideia sobre isso. Mas enquanto você estiver aqui, enquanto essa criança estiver chegando ao mundo, eu quero estar ao seu lado." Era uma declaração cheia de contradições, amor e limitações, comprometimento e fronteiras claras. Mas de alguma forma, fazia sentido para ambos, pelo menos por enquanto. Na manhã de 15 de março, uma terça-feira que começou como qualquer outra, Cristina acordou com uma sensação estranha. Não era dor exatamente, mas uma pressão diferente, um desconforto que ela nunca havia sentido antes. Olhou para o relógio. 5h30 da manhã.
Tentou voltar a dormir, mas a sensação persistiu. Aos poucos começou a reconhecer um padrão, ondas de desconforto que vinham e iam em intervalos regulares. Seu coração disparou quando percebeu o que estava acontecendo. Eram contrações. Às 6h15, ela não conseguia mais fingir que era apenas um mal-estar. Levantou-se cuidadosamente da cama e caminhou até o quarto de Álvaro, batendo levemente na porta. Álvaro, chamou, tentando manter a voz calma. A porta se abriu quase imediatamente, revelando um Álvaro de cabelos despenteados e olhos preocupados. Cristina, o que aconteceu? Acho que chegou a hora. Se ela havia esperado pânico, ficou surpresa. Em vez disso, o rosto de Álvaro se transformou numa máscara de determinação focada. Era como se ele tivesse se preparado para esse momento durante meses, que ela percebeu era exatamente o que ele havia feito. Há quanto tempo começaram as contrações? Umas 45 minutos. Elas estão vindo a cada 10 minutos. Agora. Certo. Vou ligar para o Dr. Santana e avisar que estamos indo para o hospital. Você pode se vestir enquanto eu preparo o carro? Álvaro, talvez seja alarme falso. Talvez seja, concordou ele. Mas não vamos arriscar. É melhor chegar cedo do que tarde demais. Enquanto se vestia, Cristina sentiu uma mistura de emoções que ameaçava sobrepujá-la. Ansiedade pelo parto que se aproximava, excitação de finalmente conhecer seu filho e uma tristeza profunda ao perceber que este poderia ser um dos últimos momentos que passaria naquela casa que havia se tornado seu lar. A viagem para o hospital foi tensa, mas controlada. Álvaro dirigia com cuidado, mas determinação, parando apenas quando uma contração mais forte fazia Cristina se dobrar sobre si mesma. Respire, dizia ele sempre que isso acontecia. Respire comigo. Dentro, fora, dentro, fora. Você leu mesmo esses livros, conseguiu dizer ela entre uma contração e outra. Li todos, 2 vezes. No hospital as coisas aconteceram rapidamente. Dr. Santana os estava esperando. E após um exame rápido, confirmou que o trabalho de parto havia começado de verdade. Ainda temos algumas horas pela frente, disse ele. É o primeiro bebê, então provavelmente será um processo longo. Mas tudo está progredindo normalmente. As próximas horas se transformaram num borrão de dor crescente e expectativa. Álvaro não saiu do lado de Cristina nem por 1 minuto, segurando sua mão durante as contrações, ajudando-a a caminhar pelos corredores, quando o médico recomendou movimento, sussurrando palavras de encorajamento quando a dor se tornava quase insuportável. Você está indo muito bem, dizia ele, limpando o suor da testa dela com uma toalha úmida. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não me sinto forte, murmurou ela durante uma pausa entre as contrações. Você está trazendo uma vida ao mundo. Não existe nada mais forte que isso. À medida que as horas passavam, as contrações ficaram mais intensas e mais frequentes. Cristina se viu entrando numa zona de concentração profunda, focando toda a sua energia na tarefa monumental que seu corpo estava realizando. Era meio da tarde quando o Dr. Santana anunciou que chegara a hora. Está na hora de empurrar, Cristina. Vou precisar que você se concentre e use toda a sua força agora. O que se seguiu foi a experiência mais intensa e transformadora da vida de Cristina. Dor que ia além de qualquer coisa que ela havia imaginado, mas também uma sensação de poder e propósito que a elevava acima da exaustão física. Álvaro estava ali em cada momento, sua voz firme e encorajadora cortando através da névoa da dor. Você consegue, Cristina. Mais um empurrão. Ele está quase aqui. Ele? Eu vejo a cabeça, exclamou o Dr. Santana. Mais um empurrão grande, e seu filho estará nos seus braços. Com um grito que veio do mais profundo de seu ser, Cristina fez força uma última vez. E então, de repente, o mundo se encheu do som mais bonito que ela já havia ouvido. O choro forte e indignado de um recém-nascido. É um menino, anunciou o Dr. Santana, levantando um bebê pequeno, mas perfeito. Um menino lindo e saudável. Lágrimas escorreram pelo rosto de Cristina quando colocaram o bebê em seus braços. Ele era perfeito, pequeno, enrugado, vermelho e absolutamente perfeito.
Seus olhos escuros a fitavam com uma seriedade cômica, como se estivesse estudando essa nova pessoa, que era sua mãe. "Oi, meu amor", sussurrou ela. "Oi, Miguel." Foi só quando disse o nome que ela percebeu que Álvaro havia ficado completamente quieto. Olhou para ele e viu lágrimas escorrendo por seu rosto, uma expressão de admiração pura tomando conta de suas feições. "Miguel", repetiu ele, a voz embargada. "Você o chamou de Miguel." "É um nome forte", disse ela, olhando entre o homem, que amava e a criança em seus braços. "Um nome de protetor." Álvaro estendeu uma mão hesitante, tocando gentilmente a pequena cabeça do bebê. "Oi, Miguel", sussurrou. "Bem-vindo ao mundo, garoto." Dr. Santana trabalhava nos procedimentos finais, verificando os sinais vitais de Cristina e preparando-se para os cuidados pós-parto. Tudo havia corrido perfeitamente, exatamente como planejado. "Foi um parto exemplar", comentou o médico sorrindo. "Em algumas horas, vocês poderão..." Mas sua frase foi interrompida quando Cristina sentiu algo errado. Uma tontura súbita, diferente de qualquer coisa que havia experimentado durante o parto. "Doutor Santana", disse ela, a voz saindo mais fraca que pretendia. "Eu estou me sentindo..." O mundo começou a girar. Álvaro se aproximou rapidamente, preocupação tomando conta de seu rosto. "Cristina, o que está acontecendo?" Dr. Santana estava ao lado da cama em segundos, sua expressão mudando drasticamente quando viu os sinais que Cristina ainda não entendia. "Enfermeira!" gritou ele. "Equipe de emergência! Agora!" E então, Cristina compreendeu que algo havia dado terrivelmente errado. Os primeiros momentos após o nascimento de Miguel foram de pura felicidade. Cristina segurava o filho nos braços, ainda não acreditando completamente que aquele pequeno ser era realmente seu. Álvaro permanecia ao lado da cama, alternando o olhar entre ela e o bebê, com uma expressão de admiração que ela nunca havia visto antes. Dr. Santana finalizava os procedimentos pós-parto com eficiência profissional, explicando que tudo havia corrido perfeitamente e que logo eles seriam transferidos para o quarto, onde poderiam descansar adequadamente. "Foi um parto exemplar", disse o médico sorrindo. "Mãe e bebê estão perfeitamente saudáveis. Em algumas horas, vocês poderão ir para casa." Mas então algo mudou. Cristina começou a sentir uma tontura estranha. A princípio, pensou que fosse apenas o cansaço natural após o esforço do parto. Mas a sensação foi se intensificando, acompanhada de uma fraqueza que parecia drenar todas as suas forças. "Dr. Santana", chamou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Estou me sentindo..." Ela não conseguiu terminar a frase. O mundo começou a girar ao seu redor e uma escuridão estranha começou a tomar conta de sua visão periférica. "Cristina?" A voz de Álvaro soou distante, embora ele estivesse bem ao lado dela. "Cristina, o que está acontecendo?" Dr. Santana estava ao lado da cama em segundos, verificando sua pressão arterial e pulsação com movimentos rápidos e precisos. A expressão relaxada em seu rosto foi substituída por uma concentração intensa e preocupante. "Hemorragia", murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Então, em voz mais alta, "Enfermeira, preciso de uma equipe aqui agora." O quarto se encheu de movimento. Enfermeiras apareceram como que do nada, carregando equipamentos que Cristina não conseguia focar adequadamente. As vozes ao seu redor se tornaram um burburinho distante, palavras médicas que ela não compreendia, misturadas com o tom crescentemente urgente de Dr. Santana. "O que está acontecendo?" perguntou Álvaro, sua voz carregada de pânico mal controlado. "O que há de errado com ela?" "Hemorragia pós-parto", explicou o Dr. Santana rapidamente enquanto trabalhava. "Às vezes acontece sem aviso. Vamos controlá-la, mas preciso que o senhor saia agora para que possamos trabalhar." "Não." A resposta de Álvaro foi firme e imediata. "Não vou deixá-la." "Senhor Noronha, preciso que..." "Eu disse que não vou deixá-la." A voz dele havia subido uma oitava, revelando o desespero que estava tentando esconder. Cristina tentou dizer algo,
Tentou tranquilizá-lo, mas as palavras não saíam. Era como se sua voz tivesse sido roubada junto com suas forças. Conseguia apenas observar tudo através de uma névoa crescente, sentindo-se cada vez mais distante de seu próprio corpo. Através da confusão, ouviu alguém pegar Miguel e levá-lo para longe. Tentou protestar, mas não conseguiu. Seu filho havia acabado de nascer e já estava sendo separado dela. A ironia cruel da situação não passou, despercebida, mesmo em seu estado alterado. Pressão caindo rapidamente, ouviu uma enfermeira dizer. Ela está perdendo muito sangue. Preparem a sala de cirurgia, ordenou o Dr. Santana. Vamos precisar operar imediatamente. Operar? A voz de Álvaro estava quebrada agora. Ela vai ficar bem? O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer resposta poderia ter sido. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, disse Dr. Santana finalmente. Ela é jovem e forte, mas é uma situação grave. Cristina foi transferida para uma maca com movimentos rápidos e eficientes. Enquanto era levada pelos corredores, conseguiu ver Álvaro correndo ao lado, segurando sua mão com uma força que provavelmente machucava, mas que ela mal conseguia sentir. Fique comigo, sussurrava ele. Fique comigo, Cristina. Você não pode me deixar agora. Não pode deixar Miguel. As portas da sala de cirurgia se fecharam entre eles, e a última coisa que Cristina viu foi o rosto de Álvaro através do vidro. Uma máscara de desespero que ela nunca havia visto antes. As próximas horas foram um borrão para todos os envolvidos. Para Cristina, que lutava contra a escuridão crescente enquanto os médicos trabalhavam para salvar sua vida. Para Miguel, que chorava em seus primeiros momentos de vida em uma incubadora, sem a presença da mãe. E para Álvaro, que descobriu um tipo de medo que nunca havia experimentado antes. Ele passou essas horas andando de um lado para outro na sala de espera, incapaz de se sentar, incapaz de se concentrar em qualquer coisa além da porta por onde Cristina havia desaparecido. Tentou ligar para alguém, mas percebeu que não sabia quem chamar. Cristina não tinha família próxima e ele havia passado tanto tempo construindo uma vida independente que não havia ninguém para quem recorrer em um momento como este. Foi durante essas longas horas solitárias que Álvaro confrontou verdades sobre si mesmo que havia evitado por semanas. Percebeu que seu acordo temporário com Cristina havia se tornado a coisa mais importante de sua vida, que a ideia de perdê-la, realmente perdê-la, não apenas vê-la partir conforme o combinado, era insuportável. Por favor, sussurrou para o vazio da sala de espera, dirigindo-se a qualquer força que pudesse estar ouvindo. Por favor, não a leve. Eu vou mudar. Vou ser o homem que ela e Miguel precisam. Só, por favor, não a leve. Era a primeira vez em décadas que Álvaro Noronha orava. Dr. Santana apareceu na porta da sala de espera às 3 da manhã, ainda vestindo o pijama cirúrgico. Seu rosto estava cansado, mas Álvaro não conseguiu decifrar se era boa ou má notícia. Como ela está? Perguntou Álvaro, levantando-se tão rapidamente que ficou tonto. Estável, disse Dr. Santana, e Álvaro sentiu seus joelhos fraquejarem de alívio. Foi uma cirurgia complicada. Perdeu muito sangue e houve alguns momentos difíceis, mas conseguimos controlar a hemorragia. Ela vai ficar bem? As próximas 24 horas são críticas. Ela está sedada agora e seu corpo precisa se recuperar do trauma. Mas os sinais vitais estão se estabilizando. Álvaro se sentou pesadamente, colocando a cabeça entre as mãos. E o bebê? Miguel está bem. Um pouco agitado sem a mãe, mas fisicamente perfeito. Ele está no berçário sendo muito bem cuidado. Posso vê-la? Ainda não, ela está na recuperação, ainda sob efeito da anestesia, mas em algumas horas, quando a transferirmos para o quarto, você poderá ficar com ela. Dr. Santana se sentou ao lado de Álvaro, sua postura profissional dando lugar a algo mais humano. Senhor Noronha, posso falar com sinceridade? Álvaro ergueu os olhos. Claro, em 30 anos de medicina, vi muitos companheiros em situações como esta. Vi maridos, namorados, familiares, mas raramente vi alguém lutar tanto por uma pessoa quanto você lutou por Cristina hoje.
Eu a amo, disse Álvaro simplesmente. Amo ela e amo aquele bebê. E ela sabe disso? A pergunta pegou Álvaro desprevenido. Ela sabe que eu a amo, mas... Ele pausou, percebendo a complexidade de sua situação. É complicado. A vida sempre é complicada, disse Dr. Santana, mas o amor verdadeiro é raro. Se você tem isso, não deixe escapar por causa de complicações. Às 6 da manhã, Álvaro finalmente foi autorizado a ver Cristina. Ela estava conectada a vários aparelhos, pálida como ele nunca havia visto, mas respirando, viva. Ele se sentou ao lado da cama e pegou sua mão cuidadosamente, como se ela fosse feita de cristal. Oi, sussurrou, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Você me deu um susto terrível. Pensei que tinha perdido você. Suas lágrimas caíram sobre a mão dela. Miguel está bem. Ele é perfeito, exatamente como você. E quando você acordar, nós vamos conversar. Vamos conversar sobre tudo. Sobre nosso acordo idiota, sobre o futuro, sobre como eu fui um covarde. Ele se inclinou e beijou sua testa gentilmente. Porque eu percebi uma coisa hoje, Cristina. Percebi que não posso viver sem vocês dois. Não quero viver sem vocês. Como se tivesse ouvido suas palavras, Cristina mexeu ligeiramente os dedos. Álvaro segurou a respiração, observando seu rosto em busca de mais sinais de que ela estava voltando. Para ele. Cristina, você pode me ouvir? Seus olhos se abriram lentamente, confusos e desorientados, mas vivos, tão maravilhosamente vivos. Álvaro, sussurrou ela, a voz rouca e fraca. Estou aqui, estou bem aqui. Miguel, está bem, está perfeito. Quer vê-lo? Ela assentiu fracamente e Álvaro sentiu como se seu coração fosse explodir de gratidão e alívio. Sua família estava segura. Agora ele só precisava convencê-los a ficar. 2 semanas se passaram como um sonho cauteloso. Cristina se recuperou mais rapidamente do que os médicos esperavam, sua força natural e determinação superando as previsões médicas. Miguel se revelou um bebê tranquilo e alerta, como se compreendesse intuitivamente que sua mãe precisava de descanso para se curar. Álvaro não saiu do hospital nem por 1 hora durante os 5 dias em que eles ficaram internados. Dormiu numa poltrona desconfortável, comeu comida de hospital e se recusou terminantemente a ir para casa descansar adequadamente, como o Dr. Santana havia sugerido. Meu lugar é aqui, disse ele simplesmente quando Cristina protestou, com a minha família. A palavra família pairou entre eles sem discussão. Havia muitas coisas que precisavam conversar, mas por acordo tácito, ambos decidiram que as conversas sérias podiam esperar até que ela estivesse totalmente recuperada. De volta à mansão, uma nova rotina se estabeleceu. Álvaro havia transformado seu escritório num quarto temporário para Miguel, completo com berço, trocador e tudo que um recém-nascido poderia precisar. Contratou uma enfermeira especializada para ajudar durante as primeiras semanas, mas insistiu em participar de todos os cuidados com o bebê. Era surreal ver o executivo rigoroso e controlado aprendendo a trocar fraldas e preparar mamadeiras. Mais surreal ainda era perceber como ele era naturalmente bom nisso. Você tem certeza de que nunca fez isso antes? Perguntou Cristina numa manhã, observando-o embalar Miguel com uma competência que parecia instintiva. Nunca, respondeu ele sorrindo. Mas li todos os manuais. 2 vezes. Claro que havia lido. Mas conforme os dias passavam, uma tensão silenciosa crescia entre eles. O elefante na sala, seu acordo original, permanecia sem discussão, mas sua presença era inescapável. Em menos de 2 semanas, segundo o combinado, Cristina deveria começar a fazer planos para partir. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto Miguel dormia pacificamente no berço, e ela organizava algumas de suas poucas roupas, que Cristina finalmente reuniu coragem para abordar o assunto. Álvaro, disse ela, encontrando-o na biblioteca, precisamos conversar. Ele ergueu os olhos do livro que não estava realmente lendo, e ela viu que ele sabia exatamente sobre o que ela queria falar. Sobre nosso acordo, continuou ela, sentando-se na poltrona em frente à dele. Sim, Miguel já nasceu.
Eu me recuperei bem. É hora de começar a planejar. Ela engoliu em seco. É hora de eu procurar um lugar para nós. Álvaro fechou o livro lentamente, marcando a página que não havia lido. É isso que você quer, ir embora? Não, respondeu ela honestamente. Não é o que eu quero, mas é o que combinamos. E se eu disser que não quero mais esse acordo? O coração de Cristina disparou, mas ela forçou-se a manter a voz calma. O que você está dizendo? Álvaro se levantou e começou a andar pela biblioteca, aquele hábito antigo quando estava nervoso. Estou dizendo que quase perdi você há 2 semanas. Estou dizendo que passei as piores horas da minha vida naquela sala de espera, percebendo que havia sido um idiota. Ele parou e a encarou diretamente. Estou dizendo que te amo. Amo você e amo Miguel, como se ele fosse meu filho. E não quero que vocês vão embora. Álvaro, deixe-me terminar. Sua voz era firme, mas ela podia ver a vulnerabilidade em seus olhos. Sei que disse que não era o tipo de homem para a família, que não queria essa responsabilidade. Mas estava mentindo, principalmente para mim mesmo. Ele se ajoelhou diante da poltrona dela, pegando suas mãos. A verdade é que estava com medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de falhar, medo de magoar vocês sem querer. Mas quase perder você me fez perceber que viver com medo é muito pior que arriscar falhar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cristina. Mas e se você mudar de ideia? E se decidir que isso é muito para você? Não vou mudar de ideia, disse ele com convicção. Cristina, você e Miguel não são um fardo na minha vida. Vocês são a minha vida. Vocês transformaram esta casa num lar, me transformaram num homem melhor. Ele pausou, buscando as palavras certas. Quando Miguel nasceu e eu o segurei pela primeira vez, algo mudou dentro de mim. Não importa que não seja meu filho biologicamente. Ele é meu filho em todos os sentidos que importam. E você é a mulher que eu quero ao meu lado, para sempre. Álvaro, você tem certeza? Porque se construirmos uma vida juntos, não haverá mais volta. Eu não sobreviveria a perder vocês novamente. Tenho certeza absoluta. Ele beijou suas mãos gentilmente. Cristina quer se casar comigo, quer ser minha esposa de verdade, fazer de Miguel nosso filho oficialmente, construir uma família real conosco. As lágrimas de Cristina se transformaram em soluços de alívio e felicidade. Sim, conseguiu dizer. Sim, eu quero tudo isso. Álvaro a puxou para seus braços, beijando-a com toda a paixão e promessa que havia guardado por meses. Era um beijo que selava não apenas seu amor, mas seu futuro juntos. Tem uma coisa, disse ela quando finalmente se separaram. Miguel vai precisar saber sobre seu pai biológico quando crescer. Claro, e vamos contar a verdade na hora certa, da forma certa. Mas ele vai saber que tem um pai que o escolheu, que escolheu amar você e ele desde antes mesmo de ele nascer. Como se soubesse que estava sendo discutido, Miguel começou a chorar no quarto ao lado. Álvaro e Cristina riram, caminhando juntos para cuidar do bebê. Acho que alguém está com fome, disse Cristina, pegando Miguel no colo. Ou talvez ele só queira parabenizar os pais, brincou Álvaro, passando o braço ao redor dos dois. Enquanto Cristina amamentava Miguel, Álvaro os observava com uma expressão de contentamento absoluto. Esta era a sua família. Não tradicional, não planejada, mas perfeita em sua imperfeição. Sabe de uma coisa? Disse Cristina, olhando para o homem que havia transformado sua vida. Acho que Miguel vai gostar de ter um pai que lê todos os manuais 2 vezes. E eu vou gostar de ter uma esposa que me ensina que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Do lado de fora, o sol se punha sobre a mansão que não era mais apenas uma casa, mas um lar. Um lar construído sobre a base sólida do amor verdadeiro, da segunda chance, e da certeza de que as melhores famílias não são aquelas que nascem prontas, mas aquelas que se escolhem e se constroem dia após dia. Cristina havia chegado àquela casa como uma empregada desesperada, escondendo uma gravidez. Agora, alguns meses depois, saía da biblioteca como uma noiva feliz, carregando o filho nos braços
e o coração cheio de promessas de um futuro radiante. Às vezes, os finais mais felizes são aqueles que nunca planejamos, mas que o destino, com sua sabedoria infinita, prepara para nós quando estamos prontos para recebê-los. E Álvaro, Cristina e Miguel estavam finalmente prontos para serem uma família. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.